pessoal, hoje nós vamos falar sobre a multimodalidade de imagem cardíaca em pacientes com doença de Chagas. Esta aula foi dada durante o Congresso da Sociedade Americana de Ecocardiografia em 2019 pelo Dr. Frederick Ash, da Georgetown University em Washington, D.C. Meu nome é André Almeida, sou diretor administrativo do Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e serei o vice-presidente de ecocardiografia do DIC Gestão 2020-2021. Sou o responsável por esta tradução. Esta tradução recebeu o apoio da Fundação Edwards Life Science. É um prazer dividir com vocês esta diretriz, que foi publicada em 2018 sobre a cardiopatia chagásica. Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com esta entidade, mas a cardiopatia chagásica ganhou outra dimensão devido à globalização da doença de Chagas, inclusive com vários casos descritos nos Estados Unidos e na Europa. Este documento da Sociedade Americana de Ecocardiografia foi escrito em colaboração com a EcoSIAC e o Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nesta apresentação, vamos falar sobre a epidemiologia e patologia da doença de Chagas, a utilidade do eletrocardiograma e de várias modalidades de imagem, além de descrever o estágio da doença. Falaremos também sobre alguns conceitos, exemplos de casos e daremos algumas recomendações. A doença de Chagas foi descrita em 1909 por Dr. Carlos Chagas, um brasileiro, e naquela época apenas como uma doença rural, causada por um parasita, o Trypanosoma cruzi. Uma doença transmitida por vetores, como esse que vocês veem aqui nessa imagem. Nos Estados Unidos, eles são conhecidos como kissing bug. Na América Latina, eles podem ser conhecidos como barbeiro, vinchuca, chinche. Essa doença ela pode ser transmitida tanto pela picada do vetor, como por transfusão de sangue ou transplante, transfusão de mãe para o feto e durante a contaminação oral. Embora historicamente ligado somente à América Latina, o fluxo migratório mudou sua distribuição geográfica. Conforme você vê aqui nesse mapa, podemos ver doença de Chagas não só na América Latina, mas também nos Estados Unidos, no Canadá, em vários países da Europa, no Japão, na Austrália. Quanto mais escuro o azul que vemos aí, são locais onde se encontra o vetor de transmissão dessa doença, né? E quanto maior o círculo, maior a prevalência da doença nos países marcados. Então, essa doença ela é causada por parasitas, o Trypanosoma cruzi. Eles se alimentam do sangue humano e penetram nas células do miocárdio, onde se reproduzem. Lá eles causam inflamação, destruição celular, podendo evoluir para a fibrose, que no final das contas é o que causa os grandes problemas desta doença. Os pacientes com doença de Chagas, eles podem apresentar uma disfunção autonômica, podem apresentar lesão miocárdica ou podem apresentar doença microvascular. Vocês veem aqui à esquerda o parasita, o Trypanosoma cruzi, na sua forma tripomastigota. No meio nós vemos um miócito, onde tem a penetração na forma amastigota da doença. E à direita, células com fibrose, causada com consequência da infecção pelo Trypanosoma cruzi. Então, pacientes, como é que usaríamos a multimodalidade de imagem nos pacientes com doença de Chagas? Se o paciente tem uma disfunção autonômica secundária à doença de Chagas, eles vão apresentar anormalidade de condução e pode apresentar vários tipos de ectopia e de bloqueios. Nesse caso, será necessário o uso do eletrocardiograma e ou do ecocardiograma. Em pacientes que apresentam já lesão miocárdica per si, eles vão apresentar disfunção do ventrículo esquerdo e ou do ventrículo direito. Podemos apresentar também lesões anatômicas bem definidas, como acinesias e aneurismas de determinadas partes dos ventrículos. Nesse caso, o ecocardiograma será de grande utilidade, assim como a ressonância magnética cardíaca. Os pacientes também podem evoluir com disfunção microvascular. Se falamos de disfunção microvascular, falamos de isquemia. E a medicina nuclear, o eco de estresse e a ressonância também pode ser útil nesses casos. Então, em pacientes com disfunção
autonômica, com anormalidade de condução, com ectopia, o eletrocardiograma é de grande utilidade. Ele nos mostrará bloqueios, arritmias ventriculares e um excelente método de triagem para a doença de Chagas crônica. Vemos aqui um caso de um paciente com 31 anos de idade, onde a condução ainda é normal, mas tem várias extracístoles ventriculares. O paciente retornou, o mesmo paciente, 13 anos depois, e nós vemos o processo evolutivo, onde o paciente já tem o bloqueio completo do ramo direito e tem também o bloqueio divisional antero-superior esquerdo. 10 anos depois, o paciente evolui com alargamento do complexo QRS e evolução da doença. Os achados eletrocardiográficos mais frequentes na doença de Chagas são o bloqueio completo do ramo direito, o bloqueio divisional antero-superior ou bloqueio fascicular anterior esquerdo, o bloqueio completo do ramo esquerdo, doença do nó sinusal, bloqueios atrioventriculares de primeiro, segundo ou terceiro grau, extracístoles ventriculares e taquicardia ventricular. Ainda em relação ao distúrbio na condução, nós podemos observar ao ecocardiograma a presença de dissincronia. Essa dissincronia, claro, pode ser avaliada pelo antigo ecocardiograma modo M, onde vemos um retrato na condução na parede infralateral do ventrículo esquerdo, mas podemos também avaliar essa dissincronia através de métodos mais recentes, principalmente com o speckle tracking, onde avaliamos a mecânica de dispersão desses pacientes. Então temos aqui dois pacientes, o da esquerda, todos os dois com doença de Chagas, o da esquerda que apresentava arritmia ventricular e a dispersão muito pequena. Já o da direita, com arritmia ventricular complexa, e vocês veem a grande dispersão demonstrada pelo ecocardiograma com o speckle tracking. Em pacientes que já apresentam lesão miocárdica, aí sim devemos investigar a função ventricular, né? Como está a função do ventrículo direito, como está a função do ventrículo esquerdo. No caso em que apresenta inflamação, edema, pode ter fibrose, aneurismas. Se tem aneurisma, devemos pesquisar trombo. E em fases avançadas, com cardiomiopatia dilatada e ou com miocardite. O ecocardiograma e a ressonância é de bastante utilidade. O aneurisma do ventrículo esquerdo. O aneurisma de localização apical do ventrículo esquerdo é a lesão característica da doença de Chagas crônica. O aneurisma ou de outra disfunção segmentar, como hipocinesia ou acinesia, eles podem acontecer em qualquer parede, como infralateral ou inferior. Depende, às vezes, da origem do paciente. Agora, se o paciente tem o aneurisma do ventrículo esquerdo e tem doença de Chagas, esse paciente tem um maior risco para desenvolver trombo no ventrículo esquerdo. Eles podem se apresentar em estágios iniciais, o aneurisma do ventrículo esquerdo pode se apresentar em estágios iniciais, antes mesmo da disfunção global do ventrículo esquerdo. Aqui temos um caso onde vemos no corte apical 4 câmaras e no corte apical 2 câmaras a presença de um grande aneurisma localizado na região apical do ventrículo esquerdo, bem demonstrado pelas setas amarelas. Aqui está um outro caso, um paciente com aneurisma da região médio da parede infralateral do ventrículo esquerdo, paciente já com miocardiopatia, dilatação do ventrículo esquerdo, dilatação do átrio esquerdo. Aqui um outro caso mostrando o aneurisma bem localizado na região basal da parede inferior e infralateral do ventrículo esquerdo, bem próximo à inserção do folheto posterior da válvula mitral. E qual o papel do ecocardiograma nesses casos? Muito importante devido à sua grande disponibilidade, um custo relativamente baixo e um alto rendimento do exame para os achados mais comuns. Devemos avaliar a morfologia do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito, a função sistólica, a função diastólica, pesquisa de valvopatias, principalmente insuficiência mitral e insuficiência tricúspide, presença de sincronia e derrame pericárdico. Este é um exemplo muito interessante no paciente de 25 anos, proveniente de El Salvador, que chegou em Washington, D.C., e lá teve um quadro de acidente vascular cerebral. O ecocardiograma no paraesternal longitudinal não chamava muita atenção, o que chamava atenção era o eletrocardiograma, que tinha um padrão de bloqueio completo do ramo direito e bloqueio divisional antero-superior esquerdo. No corte apical 4 câmaras também não chamava muita atenção, mas devido à epidemiologia do paciente ter vindo de uma zona endêmica de doença de Chagas
e o eletrocardiograma se apresentar com padrão de bloqueio do ramo direito e bloqueio divisional anterosuperior esquerdo, foi solicitada a avaliação de um especialista, de um super especialista, né? E por conta desses achados, ele achou melhor, ele imaginou que parecia que tinha algo mais nesse coração que não era visto nesse ecocardiograma sem contraste. Quando foi feito o contraste, o que vimos foi isso daí. Viu-se um aneurisma na região apical do ventrículo esquerdo. Então, é preciso ficar atento nesses pacientes que vêm de zona endêmica de doença de Chagas e que tem alterações no eletrocardiograma. Nesse mesmo paciente, foi feita essa ressonância magnética cardíaca sem contraste e vocês veem aí na seta azul a confirmação do aneurisma na região apical do ventrículo esquerdo. Aquela imagem no ecocardiograma visualizada apenas após o uso do contraste foi confirmado quando foi realizado a ressonância magnética cardíaca sem contraste. Aqui estão outros casos em pacientes com aneurisma do ventrículo esquerdo. Lembrando que, se o paciente tem doença de Chagas e tem aneurisma do ventrículo esquerdo, a chance é muito maior dele apresentar trombo. Então, vemos aqui 3 casos, o primeiro no filme, com a seta amarela, mostrando aneurisma na região apical com trombo. Os outros 2 casos, o do meio, foi preciso, assim como no exemplo anterior, utilizar contraste para a visualização do trombo. E à direita, um trombo bem localizado na região apical do ventrículo esquerdo, onde também tem a presença de um trombo. Muito bem. A ressonância magnética também ajuda e ajuda bastante nesses casos. Ela é excelente para a avaliação global e para a avaliação segmentar do ventrículo esquerdo, excelente para a avaliação da anatomia, da movimentação da parede e da função dos ventrículos. Importante também que ele dá a ideia da caracterização tecidual. Nesse caso aqui, nós vemos o realce tardio, indicativo que nesse paciente, sim, eles têm fibrose como consequência do comprometimento cardíaco na doença de Chagas. Aqui é uma peça de autópsia, de necrópsia, num paciente que tinha uma miocardiopatia dilatada muito grave, secundária à doença de Chagas, em fase bem avançada. Esse é o achado do ecocardiograma nesses pacientes, onde tem uma dilatação das 4 câmaras cardíacas, disfunção de ambos os ventrículos, um paciente que já tinha um bloqueio atrioventricular completo e, portanto, já tinha sido instalado um marca-passo. O ecocardiograma 3D nós sabemos que é o preferido para avaliação da forma e da função, inclusive nos pacientes com doença de Chagas. O strain ele tem se mostrado mais sensível para a detecção de disfunção precoce do ventrículo esquerdo. Então, alguns pacientes com fração de ejeção ainda normal, o strain pode se mostrar reduzido e também mostrar alteração na mecânica de dispersão. Muito bem. Em pacientes com doença de Chagas que apresentam disfunção microvascular, nós estamos pensando em isquemia. Embora essa aula não seja de pesquisa de isquemia, mas a medicina nuclear, o eco de estresse e a ressonância podem ajudar. E em casos avançados, nós podemos detectar defeitos que tanto podem ser reversíveis quanto irreversíveis. Muito bem, nós mostramos o que é que se vê no ecocardiograma. Mas precisamos também saber como utilizar o ecocardiograma nos pacientes com doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença evolutiva, uma doença crônica. Então, inicialmente, após a infecção, eles costumam apresentar uma fase aguda e daí eles evoluem para a fase indeterminada e em seguida para outros estágios com manifestação clínica mais exuberante. São chamados de estágios B1, B2, estágio C e estágio D. Esse estágio B1, B2, C e D caracteriza a cardiomiopatia chagásica. Então, tudo começa com infecção pelo T-Cruz, daí ele evolui para uma infecção crônica na fase indeterminada. Nesses casos de fase indeterminada, o paciente não tem problemas cardíacos e alguns deles, cerca de 20 a 30%, evoluem para a cardiomiopatia. Evoluindo para a cardiomiopatia, no estágio 1, no estágio B1, os pacientes têm cardiomiopatia com função do ventrículo esquerdo ainda normal. Eles podem apresentar o quê? Alterações no eletrocardiograma, conforme nós vimos, mas a função contrátil do ventrículo esquerdo global preservada, a fração de ejeção preservada. Ainda no estágio B1, o paciente pode ter pequenos aneurismas,
mas a função contrátil global ainda é preservada. Na evolução, os pacientes evoluem para o estágio B2, que tem a função global do ventrículo esquerdo normal. Aí sim, já com função anormal. No estágio C, os pacientes já têm a clínica da insuficiência cardíaca. E no estágio D, essa insuficiência cardíaca é refratária ao tratamento clínico. Então, a cardiomiopatia chagásica se caracteriza pelos estágios em amarelo, laranja e vermelho. Muito bem. Mas a doença de Chagas também tem aqueles casos onde detectamos a doença de Chagas na fase aguda. A detecção da fase aguda da doença de Chagas é um diagnóstico muito difícil. A apresentação usualmente é inespecífica, muitas vezes semelhante a uma gripe. Os pacientes podem apresentar ainda um edema periorbital, podem apresentar também com miocardite, com pericardite e com derrame pericárdico. Aqui está um exemplo de um paciente cuja toda a família foi contaminada através da ingestão de um suco contaminado com o barbeiro que estava infectado com o T-Cruz. Este paciente evoluiu com derrame pericárdico. O paciente era originário da Colômbia, então tinha epidemiologia positiva para a doença de Chagas. Devemos pensar na possibilidade de ser uma fase aguda de doença de Chagas, aqueles pacientes que chegam e esse derrame pericárdico ele pode evoluir para tamponamento cardíaco. Então, quando a doença de Chagas aguda é suspeitada em pacientes que vêm de uma zona endêmica, que tem uma apresentação semelhante a uma gripe, e nesse caso devemos investigar miocardite ou pericardite, devemos investigar o eletrocardiograma, que apresenta normalidade na onda T, e o ecocardiograma, avaliação da fração de ejeção, disfunção segmentar e derrame pericárdico. A fase indeterminada, conforme dito, ela é uma infecção subclínica. O paciente tem a reação sorológica positiva para a doença de Chagas, mas a infecção é subclínica. E pode permanecer subclínica por anos após a fase aguda sem apresentar nenhuma alteração, nem no eletro, nem no ecocardiograma. Lembrando que apenas 20 a 30% dos casos progridem para estágios B, C ou D. Na fase indeterminada, a conversão para o estágio B1 acontece em cerca de 20 a 30% dos casos, numa taxa de conversão de 2% ao ano. Então, pacientes nesta fase devemos avaliar o eletrocardiograma, pesquisa de arritmia, bloqueios e o ecocardiograma com disfunção segmentar, strain e disfunção do VD. Em pacientes com reação sorológica positiva e na fase indeterminada, o eletro deve ser realizado a cada 1 ou 2 anos e o ecocardiograma transtorácico se o eletro se mostrar anormal ou o paciente apresentar sintomas por alguns poucos anos. O estágio B1, o paciente tem reação sorológica positiva, tem uma cardiomiopatia, porém a função contrátil global do ventrículo esquerdo é normal. No caso desse aqui, com função global normal, mas o eletro com bloqueio completo do ramo direito e bloqueio divisional antero-superior esquerdo. Ou um paciente com pequeno aneurisma apical, mas função global preservada. Então, estágio B1, se o eletro for anormal ou uma disfunção segmentar for documentada, o monitoramento da função global do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito deve ser feito anualmente. O estágio B2, o paciente tem a reação sorológica positiva e já tem uma disfunção sistólica global do ventrículo esquerdo, como é o caso que vemos aqui neste exemplo. Os objetivos da imagem são detectar substratos para insuficiência cardíaca, função do VE, disfunção do VD, e monitorar a cardiomiopatia, além de ajustar a terapia medicamentosa de acordo com os critérios atuais. Ainda no estágio B2, o eco, a ressonância deve ser feita anualmente para monitorar a progressão da fração de ejeção, pesquisa de trombo, insuficiência mitral, insuficiência tricúspide, pressão sistólica da artéria pulmonar. O estágio C e D são quadros de insuficiência cardíaca, onde devemos monitorar como se encontra o paciente, pesquisar causas de tromboembolismo, arritmias malignas e o ecocardiograma ou a ressonância é realizado conforme necessário para acompanhamento da insuficiência cardíaca. Deve ser feito anualmente, monitorar, assim como no estágio B2, a progressão da fração de ejeção, pressão sistólica, função do VD. Em conclusão, atualmente a doença de Chagas crônica está presente em áreas tradicionalmente não endêmicas, como Estados Unidos e Europa. A suspensão é fundamental para o diagnóstico precoce da cardiopatia chagásica, ou seja, antes da disfunção do ventrículo esquerdo. O ecocardiograma e o eletro são as ferramentas diagnósticas de escolha, de baixo custo e amplamente disponível para a vigilância de rotina em pacientes de área endêmicas.
Técnicas avançadas de imagem podem detectar substrato para condições de alto risco, aneurisma, disfunção do VE, trombo, fibrose miocárdica e cicatriz. O monitoramento da morfologia e função das câmaras cardíacas é importante para orientar as terapias médicas e os dispositivos usuais para a cardiomiopatia dilatada. Eu quero agradecer muito, parabenizo a Sociedade Americana de Ecocardiografia e o Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia pela iniciativa, ao tempo em que agradeço pela atenção. Muito obrigado.